Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, aqui diante da tua presença, da tua forma. Senhor, fala conosco, Espírito Santo, nessa noite, Pai. Trabalhe em nosso coração, Senhor, porque o Senhor é bom e poder na nossa vida, Pai. Senhor, fala, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós, Senhor, nessa noite, Pai. Não aquilo que nós queremos escutar, Senhor. Louvado seja Deus, Pai. Toma lá nas tuas mãos a tua filha, Senhor. Guarda ela, Senhor, nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai querido, pela vida da nossa irmã querida, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. E desde já, irmãos, que eu agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Que amor é esse, né? Que amor é esse, igreja? O amor que Deus tem por nós não olha nossas imperfeições, porque Ele nos amou primeiro. E nunca vai ser pelo que fazemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Amém? Igreja, pode se sentar em nome de Jesus, porque antes de eu entrar para a palavra, eu quero compartilhar novamente com a igreja algumas coisas que aconteceu comigo. Eu até trouxe, porque eu sempre falo dessa história, mas foi algo que realmente me deu uma virada de chave na minha vida. E a palavra de Deus, ela é isso, ela é um direcionamento. O pastor, ele tinha feito, não era um culto, igreja, ele estava aqui ensinando uma palavra, né, estudo pra gente. Mas esse dia que o pastor estava ensinando a palavra, foi o dia que meu coração e minha alma estavam mais angustiada. Tinha hora que eu tinha que pedir para Deus levar meus pensamentos a cativo e a obediência para que eu pudesse entender o que estava sendo falado aquela noite. Eu já estava tudo certo para a gente viajar, no final do ano, a gente já tinha até comprado as passagens, mas eu estava muito inquieta, porque toda vez que eu viajo, eu enfrento alguns probleminhas lá na parte da onde meu esposo mora, e eu estava inquieta, sabe, pensando em não ir, pensando em para minha mãe, depois eu encontrava ele lá, enfim, pensei muitas coisas. Mas Deus é aquele que sonda o nosso coração. E a palavra dele diz que quando dois ou três estão reunidos, ele está presente. Aquele dia do estudo não era diferente. O Espírito Santo dele viu minha inquietação e usou a vida do pastor para falar comigo. O pastor estava falando sobre tabernáculo, e teve uma hora que ele falou que, eu coloquei aqui, né? Cada lugar que o tabernáculo era movido, ele ia revestido de ouro, né? O que significava a presença de Deus. Aquilo mexeu muito comigo, porque o pastor ele falava que quando eles tinham que desmontar e levar, e havia um esforço. E Deus naquela hora começou a ministrar no meu coração. Olha, você precisa ir com a presença de Deus dentro de você para que seja diferente. Mas tudo na vida gera um esforço, nada é fácil. Viver a palavra não é fácil, andar como a palavra quer que a gente ande não é fácil. Exige o que a irmã Rosana abriu o culto falando, que é renunciar a nós mesmos, às nossas vontades. Mas aquilo começou a arder no meu coração. E aí ele falou ali mais uma vez, ele falou assim: o tabernáculo é a presença de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tem um altar de sacrifício. Isso foram palavras que o pastor ia falando e eu ali marcando. E aí ele falou assim: o Senhor usa o que você tem. Aí minha cabeça fez: meu Deus, se eu for vazia, eu não vou ter nada comigo. Mas se eu for cheia da tua presença, eu vou vencer as guerras que estão lá. Porque eles só venciam as guerras quando levavam a presença. Porque não é sobre nós. E aí um dia só mais uma coisa que ele tinha colocado também, que o Senhor falou muito comigo, o modelo de fé em Cristo. Só tem uma porta chamada Jesus Cristo. E outra coisa que o pastor falou era sobre a madeira também. Ele olha cada lugar que eu estava aqui achei. Sem Cristo era só madeira, mas com Cristo tinha propósito e presença. E eu achei muito interessante também, porque nós somos corpo, mas sem Cristo não temos propósito. Não andamos na presença, somos madeira. Somos levados para um lado e para o outro.
E aí eu tinha visto um vídeo de meses depois, isso que a igreja ficou dentro de mim, e eu comecei a pedir para Deus me ensinar mais e mais e mais sobre a presença, porque muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente ouve a palavra do Senhor, mas eu mesmo, particularmente, tinha coisas que eu não sabia como agir, como fazer, mas como acontecer. E eu fui entendendo que eu precisava da presença do Senhor, e a presença do Senhor é a palavra dele dentro de nós, é a palavra dele vivida dentro de nós, é a gente trazendo ele para perto. Mas para trazer o Senhor para perto, a gente tem que começar a esvaziar das nossas vontades, dos nossos querer, do que a gente acha, para que ele permaneça em nós. Porque nós vemos para a igreja esse louvor lindo, a gente fica com a presença do Senhor, mas ele precisa permanecer aqui dentro, para que haja fruto. E aí, depois de muito tempo, eu tinha visto um vídeo na internet, eu nem gosto de ver esses vídeos. Eu fico muito impressionada assim, com o vídeo, então eu procuro não ver vídeo de acidente de nada. Mas esse dia, a Rafa, que trabalha comigo, me mostrou. E era um rapaz, eu acredito que muitos aqui da igreja viram, e ele era um rapaz que descia no zoológico, e ele desceu lá a madeira, e muitas pessoas falavam que ele disse que ia domar aquela fera, né, que ia domar o leão. Mas antes mesmo que ele chegasse até o final, a leoa já foi lá e pegou ele. E aí aquilo ficou na minha cabeça, e um dia eu vim tomar banho, e o Espírito Santo falou assim: assim são vocês. E eu falei: meu Deus, como assim? E o Senhor falou: muitas vezes vocês vão para a guerra achando que vocês vão dominar o leão, e vocês morrem antes mesmo de chegar lá. E aí mais e mais e mais eu comecei a orar para que a presença do Senhor não saísse de mim, para que quando eu fosse naquele lugar eu levasse a diferença, eu fosse a diferença. E Deus me deu uma direção para que eu levasse 6 Bíblias. E eu, de início, eu comecei a pesquisar as Bíblias e eu ia levar só Bíblias femininas, né? E aí ali também o Senhor me deu uma direção para que eu levasse mais 2 Bíblias. 2 Bíblias fossem tipo neutras, né? Masculina, e 4 Bíblias femininas. E assim, igreja, eu fiz. Deus me direcionou onde eu estava, porque toda vez que eu ia viajar, como eu falei aqui no testemunho, eu tinha a sensação que Jesus ficava. Era como se a presença ficasse e só fosse a madeira, como o pastor falou, né? Que a madeira sozinha, sem ouro, sem revestimento, ela era apenas madeira. Então eu me sentia assim nas minhas viagens. E dessa vez eu falei: Senhor, dessa vez o Senhor vai comigo. E aí Deus me deu direção e eu tive a oportunidade de falar do Evangelho, do amor de Jesus, de entregar a palavra para o Senhor. E aí um dia eu lá meditando, estava lendo lá a palavra de Deus, e eu me deparei com esse versículo que se encontra, pode ir para a igreja, é Mateus. Eu só falei para vocês o que tinha acontecido para que vocês venham entender. E Mateus 11, 28. Eu vou ler só esse pedacinho, que aqui vai falar sobre o jugo de Jesus. Leiam em casa, meditem, mas eu vou ler só esse pedacinho que fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que no decorrer da minha viagem, tinha muita gente cansada e sobrecarregada e oprimida. E essa palavra não fez nenhum sentido para mim ali na hora. E eu comecei a questionar o Senhor, eu falei: Senhor, não faz sentido. A sua palavra diz que a gente tem que ir até o Senhor é o nosso alívio, o Senhor é o nosso socorro. Mas eu vi pessoas evangélicas e cristãs também sobrecarregadas e cansadas. E aí eu coloquei aqui um ponto de interrogação. Isso foi no dia 27/12. Eu marquei o versículo que me incomodou, porque eu gosto depois de meditar e procurar algum versículo que explique esse versículo. E aí eu coloquei: como ir até Jesus? Como ir até Jesus? Quando eu viajei, e o pastor não estava lá. A igreja que eu congrego não estava lá. Os meus irmãos em Cristo Jesus não estavam lá. E eu aproveitei aquele tempo e falei para o Senhor: me ensina a me esvaziar. Me ensina a esvaziar daquelas coisas que a gente se apega, rotinas que a gente se apega, para que a gente não fique apenas fazendo um protocolo, entrando e saindo da sua casa, Senhor, entrando e
saindo da igreja e nada muda. Eu lembrei de quando eu, nova convertida, o Senhor ele falou para mim para que eu não olhasse para o lado, porque se eu olhasse para o lado eu iria me desviar. E eu olhasse apenas para o alto. Igreja, quando o diabo tentou Jesus, quando ele jejuou 40 dias, ele leva ele lá pro alto. Porque ele mostra para Jesus lá de cima. Ele mostra para Jesus na horizontal. É como eu e você conseguem enxergar. Quando eu e você, a gente está na horizontal, a gente não consegue ver solução, a gente só consegue ver problemas. Ali ele mostrou para Jesus tudo que ele poderia ter. Ele mostrou reinos, ele mostrou as pessoas como seria. Mas Jesus não olhou com os olhos que o Bíblia mostrou para ele. Ele olhou na horizontal. Então fez todo sentido quando Jesus falou para mim: olha para o alto. Olha para o alto, horizontal. Quando você entrar na casa do Senhor, não olhe assim, igreja. Eu acho que é horizontal assim, né? Não olhe para a horizontal, igreja. Porque você só vai encontrar problemas. Você só vai começar a olhar os defeitos do outro e da igreja. Porque é isso que o diabo quer que eu e você veja. Mas a gente tem que começar a olhar para a vertical. Toda vez que você colocar o pé dentro da igreja, olhe para a vertical. Porque foi um dia de estudo da palavra que o Senhor moveu na minha vida. Aleluia. Se eu não tivesse vindo aquele dia do estudo, se eu tivesse feito vontade do meu corpo e não vim, talvez eu não teria ido para a viagem que eu fui da forma que aconteceu. Talvez a chavinha não teria virado. Não é só mais um culto. Muitas vezes a gente vem para a igreja achando que é só mais uma quarta-feira. Ou a gente segue protocolo porque a gente tem cargos dentro da igreja. Eu preciso ir, hoje eu não quero ir, mas eu preciso ir porque eu toco, eu louvo, eu sou cooperador, eu sou obreiro. Não, igreja. Aleluia. Toda vez que você colocar o pé aqui, venha na vertical e não na horizontal. Fiquei queimando essa palavra muitos dias mesmo. A gente estava na roça, na casa do meu sogro, depois eu fui para a praia. E quando eu cheguei na praia, e eu comecei a contemplar ali as coisas que o Senhor faz. Teve um louvor aqui em cima hoje, falando sobre a autoridade que o Senhor tem sobre o mar. É muito lindo. Imagina que ele não invade a terra, porque o Senhor dá ordem para ele e o limite dele. E eu comecei a falar com Deus, e aquele dia ele me revelou a minha pergunta. E eu gostaria de compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. O pão do céu para mim e para você hoje. O pão de hoje, igreja, não serve para amanhã. Então se atenta hoje, coma do pão hoje. Saia daqui alimentado hoje. Amém? Amém. Eu gostaria de novo que vocês abrissem agora em Lucas, desculpa, vamos ver primeiro em João. João 21. Olha como o caminhar de Deus é, né? Tudo começa no estudo, aí o Senhor abre o entendimento. Eu faço uma viagem diferente de todas que eu fiz. Pude orar por pessoas. Pude falar de Jesus para pessoas escravas das drogas dentro de lares. E mesmo assim eu indagava: Senhor, não faz sentido. Porque as pessoas que eu conversava e levava a palavra falavam que cria em Jesus. Eu acredito em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu oro para Jesus. Mas se a palavra dele fala que quando a gente vai, ele nos alivia, ele tira o peso, igreja, ele tira o fardo. Eu não estou falando que ele vai tirar as coisas que a gente passa. Ele tira o fardo, ele tira o peso, ele se torna mais leve. Mas não estava acontecendo isso com casas e pessoas que eu visitei. E muitas vezes até com nós mesmos dentro da igreja. A gente entra, vem para a igreja, e aí a gente acha que a vida não está melhorando, que as coisas não estão melhorando, que a direção não está acontecendo.
E aí muitas vezes a gente cogita o quê? Vou parar de ir para a igreja. Não faz sentido ir para a igreja. Eu oro, eu busco, assim como a palavra. Não alivia nada. O alívio não chega. E aí Deus me dá uma palavra maravilhosa que está em João 21. E vai falar da pesca maravilhosa. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. E disse-lhes, pois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Olha a pergunta que Jesus faz no mar, depois que eles estão a noite inteira pescando. Tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém? Pai, eu te dou graça pela tua palavra, Senhor. Fala com a sua igreja, assim como o Senhor falou e ministrou ao meu coração, Senhor. Para que eles saiam daqui, Senhor, cheios da tua presença e da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Quando eu estava ali de frente ao mar, e aí o Senhor começou a falar no meu coração, e eu comecei a entender um pouco desse vinde a mim que o Senhor fala, porque o vinde é um convite. E Jesus, ele fala que ele está à porta e bate, aquele que abrir, ele entra, ele ceia. Quando ele fala eu entro e ceia, ele está falando assim: eu compartilharei o pão com vocês. E o pão é a palavra, é o que alimenta a mim e você. O pão é o que nos direciona, é a palavra de Deus. E aí ele pergunta: filhos, tende alguma coisa de comer? Nós somos assim, igreja. Nós somos um mar. Desculpa, a igreja é o mar. A gente entra na igreja para se alimentar da palavra, assim como Pedro e os discípulos, eles estavam lá pescando para se alimentar. Mas logo, quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, bate a frustração e bate o cansaço na gente, na maioria das vezes. É assim ou não é conosco? E logo dá vontade de fazer o quê? Sair do mar. Mas quando Jesus pergunta ali para Pedro se tinha peixe, eu entendi ali que muitas vezes é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você essa noite: o que te motivou a estar na casa do Pai? O que te motivou a estar dentro da igreja? O que te motivou hoje a estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor? O que a gente veio buscar? É uma cura? É um casamento? Tem tantas formas que a gente entra para a igreja. Muitas vezes a gente vem por amor, mas muitas vezes a gente vem porque está destruído por dentro. Mas sem a direção. Aqui eu entendi que faltava nos discípulos ali a direção que Deus ia dar para ele. Porque logo quando Deus fala para ele, joga do lado direito, ali Deus deu uma direção. E muitas vezes a gente está igual Pedro, pescando no mesmo mar. Porque quando eu olhei, eu falei: Senhor, o mar é o mesmo. Os peixes são os mesmos. Jesus não tirou Pedro de dentro do mar. Ele não falou para ele: sai desse mar e vai pescar em outro, porque o peixe está lá do outro lado. Não. Jesus é o mesmo, igreja. Ele continua operando maravilhas. Jesus, ele continua sarando. Ele continua libertando. O que está faltando no povo de Deus é direção. Aleluia. E direção vinda da palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque é a direção certa que vai fazer eu e você sair desse círculo que nós vivemos hoje. É a direção certa vinda da palavra do Senhor que muda a minha e a sua casa. Quando o Senhor fala para ele: joga para o lado,
Jesus, ele também não tira Pedro. Ele não vê o cansaço de Pedro e fala, olha, vai agora Tomé, vai o outro discípulo, joga você agora a rede porque Pedro está cansado. Deus não escolhe outra igreja, Ele escolheu você dentro da sua casa. Aleluia. Ele escolheu você para pregar o evangelho para a tua família. Ele escolheu eu e você para falar do amor dele dentro da sua casa. Muitas vezes o cansaço bate porque a gente não vê com os nossos olhos. Muitas vezes o cansaço bate porque a gente já passou anos e anos e anos orando, buscando, jejuando, mas a gente não vê a conversão chegar. A gente não vê muitas vezes as coisas mudarem. Mas Deus hoje manda eu falar para você, igreja, é o mesmo mar, é o mesmo peixe, é o mesmo Jesus. O que mudou foi a direção. A gente tem que estar atento para a direção do Senhor, a direção que Ele manda eu e você caminhar. E isso depende de esforço. Mesmo a gente estando cansado, mesmo a gente estando sobrecarregado, a gente não pode deixar de ter fé. A gente não pode deixar de buscar o Senhor. E aí eu coloquei assim, né? Mas o que mudou então? Se o mar é o mesmo, os peixes continuam no seu lugar de habitação. O que falta mesmo é direção certa. O meu povo sofre por falta de conhecimento. E conhecimento, hoje, eu tiraria essa palavra e colocaria obediência e direção. O que está faltando para a igreja não é palavra. Porque palavra, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente ouve a palavra do Senhor. Mas o que falta hoje para mim e para você é obedecer a palavra. Pedro, mesmo cansado, ele obedeceu. Mesmo ele exausto, ele obedeceu. Mesmo não crendo, porque ele fala para o Senhor, olha, já pesquei a noite inteira. Quando alguém me dá uma direção, eu falo para a pessoa assim, eu já fiz isso. Você está falando o quê? Eu já fiz, eu estou cansado de fazer as mesmas coisas, eu estou cansado de orar do mesmo jeito, eu estou cansado de estar na casa do Senhor e nada mudar. E aí o Senhor fala para você essa noite, muda de direção. Começa a obedecer, igreja, a palavra de Deus, nós precisamos obedecer. Não é a gente só ouvir, porque se eu e você só ouvir, a gente vai ser só madeira. Se eu e você não tivermos a presença do Senhor dentro da gente para nos direcionar como a gente agir, o que a gente fazer, nada vai mudar. Eu vi também outro episódio com Pedro também, que vai se encontrar em Lucas 5. Os irmãos podem ler em casa. E ele novamente estava pescando. Só que a diferença dele é que Jesus estava meio que fugindo ali do povo. Porque o povo apertava ele porque queria cura, queria que ele fizesse milagres e maravilhas. E assim somos nós, igreja. Muitas vezes a gente quer ver só as bênçãos, as glórias do Senhor, as misericórdias sobre a nossa vida. E ali ele entra dentro do barco. E mais uma vez ele estava pescando, ele tinha pescado. E no 4, vou ver se já está aqui, ele falou assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui também eles tinham pescado a noite inteira e nada tinha acontecido. E o Senhor fala para ele: vai para o fundo do mar. Veja que a direção é outra. Sabe por que muitas coisas não mudam na minha e na sua vida? Porque a gente quer viver amanhã com a palavra de domingo. A gente quer viver terça com a palavra de segunda. Deus tem pão todos os dias, igreja. A palavra é quentinha todos os dias. E Deus está chamando eu e você: ei, vinde a mim, vinde a mim. Lança sobre mim as suas dificuldades, lança sobre mim aquilo que você não consegue seguir, e eu vou te aliviar, eu vou te instruir. E aqui eu vejo duas situações no mesmo mar, com os mesmos peixes, mas Deus dá direção diferente. Uma hora Deus fala para ele: vai para o fundo do mar, está muito rasinho, vai lá. E outra hora o Senhor fala: lança sua rede do lado direito. A gente precisa aprender a comer mais do pão, que é a palavra de Deus. Senão a irmã Rosana, ela abriu um culto falando sobre crescimento, sobre mudança, sobre renúncia. E esse ano que entrou, eu até falei aqui com as mulheres, é um ano, igreja, que Deus está nos dando para despertarmos em Cristo.
Às vezes a gente entra um ano e pega uma lista enorme de tudo que a gente quer fazer. Não é errado isso. Eu quero emagrecer, eu quero comprar um carro, eu almejo isso. Mas a palavra do Senhor fala que a gente tem que crescer em graça e conhecimento. Aleluia. Se eu e você crescer em graça e conhecimento, as coisas elas vão correr atrás da gente, igreja. Aleluia. Porque é a graça e o conhecimento que livra o meu pé e o seu pé de tropeçar. Aleluia. É a graça e o conhecimento que vai fazer o que era difícil ficar mais fácil para a gente caminhar. O Senhor fala sobre o jugo dele, e eu também não entendia. Mas o jugo, eu não sei se os irmãos sabem, é uma madeira que é colocada ali nos bois para que eles andem parelhados ali para levar o peso. E Deus está falando para que a gente tire, coloque o jugo dele, porque o dele é suave. Então o Senhor fala, caminha comigo. A gente tem colocado o jugo do mundo, o peso do mundo, e o Senhor tem falado para mim e para você, caminha comigo. Porque eu vou aliviar você, eu vou tirar o medo, eu vou curar. É Ele que pode, igreja. A gente não pode nada sem o Senhor. E essa palavra ficou muito clara para mim. E eu espero, em nome de Jesus, que eu tenha conseguido falar para a igreja, que o Espírito Santo tenha ministrado no coração de vocês. Que a palavra vinde a mim é obediência, igreja. É a gente estar disposto a verdadeiramente, mesmo cansado, seguir a direção de Jesus. Como Deus ali ensinou a Pedro no alto mar, Ele quer me ensinar, eu e você. Porque eu perguntei ali para Deus, falei, Senhor, não faz sentido, né? As coisas que estão acontecendo no meio do seu povo. Nós somos um povo cristão. E ali eu vi, o Senhor fez eu ver também alguns louvores em bar, louvores em muitos lugares, igreja. A madeira em todos os lugares. Aleluia. Mas o que vai separar a presença é aquilo que ela carrega, que vai ter importância, igreja. Não é só você ouvir um louvor, você cantar aquele louvor, você se emocionar, porque lá no restaurante eu vejo muitos moradores de rua cantando, louvando. Nos bares tem louvor, igreja. Mas não muda e não move. Porque o que vai mover a minha e a sua casa é a direção. Jesus tem dado a direção para o povo dele. Jesus está com a mão aberta, estendida para abençoar a igreja e a casa dele. Para dar o pão para a gente, igreja, para que a gente saia desse marasmo, desse sofrimento. Tira o peso, tira a culpa, tira o tormento, tira a igreja. Entrega para o Senhor aquilo que não deixa você caminhar na presença. O que impede eu e você hoje caminhar na presença de Deus? A irmã Rosana falou sobre uma vida que tenha certeza de que Cristo é o melhor. Essa manhã também um amigo do meu esposo que trabalhava com ele, estava indo, há muitos anos trabalhava com ele, estava indo pro serviço e não chegou. Você sabe que toda vez que eu escuto alguém falar que alguém morreu ou que não chegou, sabe o que eu penso, igreja? Essa vida conhecia Cristo, porque é o que importa. Isso aqui tudo vai passar. Nada, pedrinha sobre pedra, nada vai ficar de pé quando Ele voltar. Mas Ele está dando uma oportunidade para mim e para você hoje crescer espiritualmente. Aleluia. Crescer em graça, em conhecimento. Às vezes é uma palavra que muda a chave para você tomar direção na sua casa. Eu fui dessa vez para o Nordeste, fui para a Bahia. Eu aproveitei assim as férias, porque ao contrário do que as pessoas pensam, que cristão não vive, que cristão não aproveita férias, eu aproveitei, eu fui para a praia, foi na praia que Ele me encontrou. Foi na praia que Ele terminou de ministrar o meu coração sobre o versículo. E uma coisa eu aprendi: na presença a gente é mais feliz, igreja. Glória a Deus. Com a presença a gente aproveita melhor, porque os nossos olhos contemplam aquilo que Ele fez. É verdade. E com a presença você pode dar um abraço e curar. Você pode falar que Cristo é amor. Não perca a oportunidade, igreja. A gente tem que ser luz aonde a gente for. Eu não posso ser crente camaleão. Em casa eu sirvo, na igreja eu sirvo, mas quando eu vou para o trabalho ninguém sabe que eu sou cristão. Quando eu vou no hospital, ninguém consegue sentir o amor de Jesus, o amor dele cura, igreja. Deus está curando pessoas.
Deus está curando vida. Deus entrou dentro de 2 casas onde tem vidas cativas por conta da droga. Muitas famílias estão desistindo dos seus filhos porque acham que Deus não é o mesmo. Mas hoje eu vim falar para você: o mar é o mesmo. O peixe continua lá. O que está faltando para mim e para você é só a direção de Cristo. Que em nome de Jesus, igreja, tudo aquilo que está impedindo você de caminhar esse ano, que a direção do Senhor alcance a sua vida. Busque, igreja, por Ele enquanto você pode achar. Clame a Ele enquanto você pode achar. Deus, Ele está esperando eu e você pelo nosso clamor. Não vamos ser madeiras, igreja. Vamos levar o tabernáculo de Jesus, que somos nós, para onde a gente for. Porque só assim a gente vai vencer as nossas guerras. Eu fui na casa da minha mãe muitas vezes, igreja. O inimigo usou a boca da minha mãe para me afrontar. Numa dessas afrontas, todo tempo ela fazia meio questão assim de falar que não gosta de crente. Mas ela fala de um jeito, não é por conta não gosto do crente, é porque ela não se sente acolhida muitas vezes pelos cristãos. A gente precisa ter cuidado como cristão, como falar com outra pessoa. Muitas vezes a gente chega falando da palavra como se aquela vida tivesse o conhecimento que eu e você temos hoje. Deus dá pão para quem come pão e leite para quem bebe leite. Aleluia. Quando a gente for falar de Jesus para alguém, peça ao Espírito Santo que fale através de você. Que quando abrir a sua boca, não afronte a outra pessoa, mas que a gente ame. Porque eu aprendi uma coisa, igreja: Deus não tira dom da gente, realmente. Porque senão, em Apocalipse, não ia falar que nos finais do tempo muitos falarão: eu curei em teu nome, eu fiz tudo em teu nome. Mas eu entendi uma coisa: a gente só consegue amar o próximo com o Espírito Santo. Sem Ele, a gente não consegue amar o outro, igreja. Você até pode profetizar, falar de dons, mas amar não. Amar é só com Ele, só o dom dele, de mais ninguém. E uma dessas afrontas, eu estava lavando louça e chegou um rapaz lá, só que ele estava travestido de mulher. E eu cumprimentei, falei com ele, mas continuei fazendo o que eu estava fazendo, E assim que ele foi embora, e a minha mãe falou assim, virou para mim e falou assim: você não gosta de pessoas assim, Te incomoda, Aí eu virei e falei: não, mãe. Pessoas assim não me incomodam. Eu olho para essa vida, eu tenho dó e misericórdia dela. Sabe por quê? Porque Deus não criou uma mulher, Ele criou um homem. E eu vejo quantas coisas Deus poderia estar fazendo através dessa vida. E hoje ele é escravo da mão de Satanás. Mas eu não odeio essa vida. Eu amo essa vida. E ali ela ficou quieta. Mas, igreja, foi só porque eu estava com a presença. Porque se em outro momento ela tivesse me afrontado assim, eu já ia falar para ela: porque você não gosta de crente? Porque você só gosta de pessoas assim? Mas com a presença tudo mudou. Aleluia. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E que esse ano seja um ano de crescimento para a nossa igreja. Que esse ano seja um ano de muitos testemunhos, de pessoas dentro da minha e da sua casa que vão se converter através da presença do Senhor. Muitas almas vão vir lá de fora, igreja, esperando eu e você estar de pé para receber eles. Não é hora mais, igreja, da gente estar tomando leite. Aproveite todo o fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, porque você não sabe a hora que Ele vai voltar, quando Ele vai voltar. E o desespero é igual eu falei. É um dia você chegar lá em cima e saber que eu e você poderíamos ter feito tanto mais por tantas vidas. E muitas vezes a gente prefere se calar. Como a irmã Rosana falou, ficar só olhando para o nosso umbigo. Jesus já me curou, igreja. Somos curados, sarados. Não temos mais jugo pesado. Deus já tirou. Aquilo que doía não pode doer mais. Porque nós somos sarados e curados. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos tomar posse da palavra do Senhor. Aleluia. Maravilhoso, Deus. Madeira tem em todo lugar. Resiste o vento, resiste a tempestade, resiste o sol. Assim era
para fazer também, né? Para habitar a presença de Deus. No deserto resiste tudo. Tem existência própria. Porque Deus fez assim. Mas vindo o fogo consome ela e ela é destruída. Mas se antes do fogo destruidor vir, essa madeira estiver revestida de ouro provado no fogo, essa madeira resiste. Aleluia. Até o fogo destruidor, por causa da presença. Então não queira mais ser somente resistente, dizendo eu sou resistente, eu sou resiliente, eu venço as tribulações por força própria. Seja uma maneira que diz eu sou revestido da glória de Deus, por isso estou de pé. Não é por força própria, mas é revestimento da glória, da presença de Deus, do ouro provado no fogo. E eu estou envolvido neste ouro, nesta glória, por isso eu resisto. Vocês entenderam? Tomaram posse da palavra? O que foi? Qual palavra, qual versículo foi lido aqui no início? Alguém se lembra? Ou você não estava aqui ou você não estava atento. Ou você não estava aqui ou você não estava atento. A primeira palavra de abertura do culto foi a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Dizendo que assim está escrito: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao seu coração as coisas que Deus tem preparado para nós. Qual foi o primeiro versículo que a nossa irmã Jaqueline falou aqui? Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual foi o segundo versículo que a irmã Jaqueline disse aqui? João capítulo 21, falando da ressurreição, da terceira aparição de Jesus depois de ressuscitado, falando com Pedro e os discípulos que estavam pescando. Então, Deus não chamou, Deus não levantou a igreja para ficar admirando o culto, admirando a banda de louvor, admirando que palavra legal, que palavra motivacional. Deus nos chamou para que a palavra seja encravada. Aleluia. Em você, o louvor manifeste com a adoração a ponto de que você não consiga mais viver sem adorar. É para isso que Deus nos chamou, para que a palavra seja realmente pregada, como um prego pregado na madeira, e ninguém pode tirar com a força humana, somente com ferramentas. Que toda a palavra do Senhor seja pregada no teu íntimo, no teu ser, e você seja alguém cheio da palavra, cheio da glória, da presença de Deus, porque foi para isso que o Senhor se manifestou, para destruir as obras do diabo, e que eu e você possamos ser luz, uma palavra temperada pelo céu, em nome de Jesus. Receba a palavra do Senhor e aplaude e glorifique. Não tem a ver com o tempo que você tem de resistência, não. Tem a ver com a sede que você tem. A sede que você tem de Deus, de querer mais. Não é tempo. Tem gente que está há muitos anos e não compreendeu nada ainda. Tem gente que está começando e já compreendeu muita coisa.
Aleluia. Eu vou chegar em casa, eu vou continuar comendo. Eu vou no trabalho, eu vou continuar comendo. Eu vou voltar para casa, eu vou continuar comendo. Eu vou voltar para a igreja, eu vou continuar comendo. Porque eu tenho fome e eu tenho sede. Amém? Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Como eu disse domingo passado, Noé ouviu uma palavra. Noé ouviu uma instrução uma vez de Deus. Deus deu a instrução, faça a que Noé fez. Isso levou 100 anos de obra, 100 anos de espera para vir de novo. Por causa de uma palavra, esse homem teve combustível por 100 anos. E aí, quando fechou 100 anos, Deus falou de novo para ele na arca. Olha que coisa tremenda. Deus falou uma vez só agora. E o homem trabalhou por 100 anos para Deus. Quantas vezes mais o Senhor tem que falar para saciar, para te encher, para te motivar, para te fazer caminhar, para te fazer ir. A gente quer, sabe, seguir o protocolo, encerrar a reunião, encerrar o culto, mas a gente precisa transbordar, a gente precisa compartilhar o que Deus tem derramado sobre nós. E o que o Senhor tem derramado sobre a minha vida neste tempo é fome, é sede, Aleluia. de alinhamento com o Senhor, de andar com Ele, de ser direcionado por Ele, de ser levado por Ele. Que você tenha esta fome e esta sede em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro neste momento para que cada um neste lugar venha ser encharcado da Tua presença. Ó Pai, que cada um neste lugar tenha como anseio, como fome, como sede, a vontade mais e mais de andar alinhado com a Tua presença, de andar revestido da Tua presença, para não andar mais somente fortificado, para não resistir mais somente às intempéries desta vida, mas ser revestido da Tua presença, porque é a Tua presença que vai garantir que eles irão até o fim, em nome de Jesus. Que não falte a Tua presença sobre a vida de cada um, sobre o lar, sobre a família, sobre a obra da mão dos Teus filhos. Que não falte a Tua presença, em nome de Jesus. Receba isso sobre a sua vida. Não falta a presença de Deus, não falta fome, não falta sede da presença insaciável de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Oh Deus Santo, leva os Teus filhos, ó Pai, parados debaixo da Sua potente mão de volta para casa, e que o nome do Senhor seja glorificado hoje para todos sempre na vida dos Teus filhos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Pega as Suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Graças a Deus, aplaude.